Olá! Vocês já pensaram por que uma garrafa tem 750 ml de conteúdo? Vocês sabiam que existem vários formatos de garrafa, vários tamanhos? É o seguinte, a garrafa padrão de 750, existem várias histórias que tentam explicar o motivo dela ter essa quantidade. Uma das mais aceitadas, no meio entre os enólogos, sommeliers e os estudiosos do vinho, é que quando começaram a se fazer o vidro, era a capacidade pulmonar da pessoa que soprava para que fizesse o vidro de uma vez só e ele não tivesse nenhum defeito. Então essa capacidade transformava o vidro num recipiente que hoje em dia equivale a 750 ml. Existem outras, algumas pessoas dizem que como mais ou menos você precisa de 1 quilo de uva para fazer uma garrafa de vinho, esse padrão de 1 quilo foi utilizado para que se tivesse referência de 750 ml numa garrafa de vinho. É muito curioso isso. Nós temos garrafas de 750 ml, nós temos garrafas, as chamadas meia garrafas, de 375, as de 187, 1/4 de garrafa, e temos garrafas maiores. As garrafas chamadas Magnum, de 1,5 litro, que equivale a 2 garrafas de vinho, a Double Magnum, e aí nós temos até garrafas de 18 litros de vinho, ou espumantes. Nem todos os produtores gostam de colocar o seu vinho em garrafas maiores ou garrafas pequenininhas. O custo de uma garrafa pequena, ele é muito parecido com uma garrafa padrão de 750. Então dificilmente você vai ter a conta de que se uma garrafa de 750 custa R$100, a de 375 vai custar 50. Não. A rolha é basicamente a mesma rolha, o rótulo, então assim, é praticamente o mesmo preço. A diferença chega a 60%, 70% a garrafa de 375 de um valor de uma garrafa de 750. Outra coisa interessante é o seguinte, normalmente se usa 300 bagos, 300 uvas para se fazer uma garrafa. Ou seja, 75 uvas para uma taça de vinho. Então nós temos essa conta. Uma videira normalmente produz 10 litros, ou melhor, 10 garrafas de vinho. Só que isso também depende da produtividade, depende do produtor, do enólogo, o que ele quer fazer e como esses vinhedos são plantados. 1 hectare ele pode produzir de 2 toneladas até 30 toneladas. Quanto menos uva é produzido, mais intenso, mais concentração das suas substâncias ela possui. Então, teoricamente, é um vinho de melhor qualidade, é um vinho que expressa melhor aquele terroir. Algumas vinícolas, algumas empresas muito grandes, chegam a tirar 30 toneladas em cada hectare plantado. É claro que isso, você precisa de uma irrigação maior e, naturalmente, as videiras absorvem muita água e a concentração de cada cacho, de cada uva, é muito menor. Essas são algumas contas sobre os vinhos, a garrafa de vinho, a quantidade da garrafa, a capacidade da garrafa, quantas uvas para se fazer uma garrafa. Mas o mais interessante, eu acho que o principal de tudo é a gente lembrar que uma garrafa aberta sempre gera no mínimo 2, 3, 4 pessoas felizes em torno desse vinho, porque podem conversar, se conhecer, podem se harmonizar, trocar ideias, informações. Esse é o espírito do vinho. Obrigado, eu sou Waldemar Kishinevski, sommelier, e se vocês tiverem mais alguma dúvida, por favor escrevam. Peçam que eu fale sobre algum assunto, determinado assunto, e eu estou pronto, estou à disposição para responder qualquer dúvida de vocês. Um grande abraço.